Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Débora Magalhães, sou professora da Universidade Federal do Piauí e integrante do Lab Intelligent Systems, Architectures, Design and Applications, que está promovendo esse nosso primeiro encontro, que tem o objetivo de reunir estudantes, pesquisadores e professores para tentar discutir e trazer temas relevantes, pertinentes à área das ciências da computação, sistemas de informação, e engenharias e áreas afins. Bom, nós chegamos finalmente ao nosso primeiro encontro, mas eu quero dizer que estão previstos novos encontros, então, se você tem interesse por esse tipo de tema e gostar da discussão, não esqueça de ativar as notificações para saber previamente quais serão as próximas palestras, os nossos próximos encontros, quando eles irão ocorrer e quais serão os temas. Bom, com muita alegria que eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Raul Vaslavic, que de pronto se disponibilizou a participar desse nosso primeiro momento. Eu também gostaria de dar as boas-vindas ao professor Fábio, da UESP, ao professor Torres, da UFP, e ao professor Rodrigo Baluz, também da UESP, certo? Que irão participar conosco quando nós formos abrir as questões, e o Baluz também tem um convite para nos fazer ao fim do nosso momento, certo? Então, sem me demorar mais, eu gostaria de convidar, certo, o professor Raul Vaslavic, que é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, onde trabalha desde 92, possui doutorado em Engenharia de Produção na mesma instituição e pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Em 2013, Raul recebeu o título de professor honoris causa pelo Centro de Instrução de Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro. Ele é autor de diversos livros, entre os quais nós destacamos Metodologia de Pesquisa para Ciências da Computação, que é o tema da nossa palestra. Ele tem ampla experiência na área de engenharia de software, atuando principalmente na modelagem de sistemas orientados a objeto, desenvolvimento ágil e melhoria do processo de desenvolvimento de software. Ele é coordenador do laboratório Bridge, com cerca de 150 colaboradores, que desenvolve vários projetos. Entre eles, nós destacamos a parceria da Universidade Federal de Santa Catarina com o Ministério da Saúde para o desenvolvimento do sistema ISUS-APS, que é responsável por fazer a reestruturação do sistema de informação da atenção primária à saúde, esses postos de saúde no Brasil. Então, é isso, professor Raul, eu gostaria de lhe agradecer, e esse espaço é seu, e eu desejo uma boa palestra a todos e todas. Obrigado, professora Débora. Eu queria, então, dar boa tarde a todos os estudantes da Universidade Federal do Piauí, agradecer pela presença. Sei que temos estudantes de outras universidades também, tem gente lá no Rio Grande do Sul, São João do Polesine, e tem mais alguns, talvez, aqui em Florianópolis. Então, boa tarde a todos. E aos professores também, que eu queria cumprimentar, em nome do professor Ricardo de Andrade, né, que fez o convite, então agradecer também a presença. Mas vamos lá. A apresentação hoje, bom, sempre na abertura, né, eu tenho muito orgulho dessa equipe aí, essa é a nossa última foto, todos juntos em dezembro de 2019, né? Desde lá a gente está trabalhando 100% remoto, né, por conta da pandemia, e o nosso lema do Laboratório Bridge, é mudar o Brasil com tecnologia, coisa que a gente tem feito junto ao Ministério da Saúde, também com a Anvisa, a gente tem desenvolvido sistemas aí que realmente têm mudado a realidade da atenção primária à saúde. Em breve também estaremos trabalhando com atenção especializada e, se tudo der certo, também atuando em outros ministérios aí para melhorar a vida do cidadão brasileiro a partir de sistemas de software mais adequados, mais fáceis de usar e que realmente façam, né, que atendam às necessidades da população. Então, essa é a nossa equipe. E passamos, então, direto para o nosso assunto, né?
Na verdade, metodologia de pesquisa, né? Ela não é específica da ciência da computação. Eu é que faço, como sou professor de computação, faço uma abordagem numa linguagem que o nosso aluno, o nosso professor consegue entender melhor, né? Então, não existe uma metodologia para a computação, até porque a computação tem muitas vertentes, tem vertentes mais formais, tem vertentes mais empíricas, né? E a gente vai trabalhar com diferentes tipos de metodologia. Mas o que eu quero enfatizar aqui, quero compartilhar com vocês, são questões que eu observo, né? Porque eu leio muitas dissertações e teses, eu leio muitos artigos. Eu, normalmente, por ano, participo no comitê de programa de mais de 20 eventos. Isso aí significa ler pelo menos 100 artigos por ano, né? Que são submetidos aos eventos, a gente tem que avaliar. E a gente vê que, sim, a ciência no Brasil, na área de computação, principalmente, tem evoluído bastante, mas ainda tem muitos vícios, tem muitos problemas, e a gente pode melhorar muita coisa ainda. Então, a ideia aqui é abordar alguns tópicos aí para tentar dar uma arredondada na coisa, depois, nas perguntas, a gente pode aprofundar mais onde interessar para vocês. Então, primeiro, a gente fala no binômio ciência e tecnologia, né? Primeiro, tem que diferenciar os dois. O que é ciência e o que é tecnologia. Não é uma coisa só, mas elas muitas vezes andam juntas. Então, a ciência é a busca pelo conhecimento, tá? Então, nós buscamos aqui entender como é que o mundo funciona, né? Como é que o universo funciona. A vocação da ciência é explicar o mundo e obter resposta a questões de pesquisa. Já a tecnologia é a aplicação dos conhecimentos nas atividades práticas. A tecnologia não está aqui para explicar o mundo, ela está aqui para transformar o mundo. Então, nos cursos de computação e sistemas, e mesmo engenharia de software e cursos de TI em geral, a gente muitas vezes vai trabalhar mais com o aspecto tecnológico e, eventualmente, com o aspecto científico. Nos níveis de mestrado e doutorado, claro, a gente tem que ir mais para as questões científicas. Então, vamos avançar um pouquinho nisso aqui. Tanto na ciência quanto na tecnologia, existe um processo criativo e ele vai seguir sempre mais ou menos os mesmos passos, tá? Com pequenas variantes, mas mais ou menos vai seguir essa estrutura aqui, ó. Primeiramente, observar um problema real, ou geral e relevante. Real também, né? Você não vai fazer uma pesquisa, seja científica ou tecnológica, para resolver um problema que não é um problema para ninguém, né? Tem que ter uma situação que esteja dificultando a vida de alguém, ou do público em geral, né? Alguma questão mal resolvida, alguma coisa que não está entendida, não está compreendida. Por exemplo, citando na área de medicina, qual remédio combate a Covid, né? A Covid. Esse é um problema de ciência, descobrir o que de fato funciona, né? Não pode ser um debate só de opiniões, a ciência tem que ser usada para isso. Bom, então, primeiro, observar um problema geral e relevante. Verificar se esse problema já tem solução conhecida. Isso eu ainda vejo em artigos na área de computação, a pessoa identifica um problema e sai propondo a solução. E, às vezes, já tem a solução, né? É o famoso reinventar a roda. Bom, se você observar que o problema não tem solução ou se ela não é suficientemente boa, você pode propor uma nova solução, tá? Mas aí também não pode ficar só na proposta, muito trabalho termina nisso, né? Propõe e fica nisso aí. Você tem que aplicar essa solução ao problema e avaliar os resultados para ver se ela realmente ajudou a resolver esse problema. E aqui tem uma outra questão, que muitas vezes se faz avaliação com um único estudo de caso, né? Então, a gente tem a evidência anedótica, né? É aquela do sujeito chega assim, eu estava gripado, tomei água com açúcar, 3 dias seguidos fiquei bom, logo a água com açúcar me curou, né? E não é assim que a ciência funciona. A evidência anedótica ela pode ser pelo menos uma prova de que não falhou, né? Pelo menos a água com açúcar não te matou, né? Ou não, nem te deixou mais doente, mas isso não prova que ela te curou, né? Então, a gente tem que tentar, na computação, também trabalhar de forma científica e não apenas de forma anedótica. Anedótica, como eu digo, é quando você avalia só 1 ou 2 casos no teu experimento e não uma quantidade significativa, né?
Bom, o projeto de pesquisa aqui eu dei uma super simplificada, né, mas que a gente vai abordar aqui, que ele tem que ter um tema, ele vai abordar um problema, como eu acabei de falar, e esse problema, o que nós vamos enfatizar hoje, é isso aqui, ó, questões de pesquisa. Como escolher boas questões de pesquisa, tá? Essa é a nossa ênfase de hoje. Aí vai ter trabalhos correlatos, que é quem já tentou responder essas questões, você vai estabelecer um objetivo, objetivos específicos, definir procedimentos metodológicos, pode ser bibliográficos, observacionais, experimentais, vai estabelecer resultados esperados e estabelecer também as limitações do seu trabalho. Eu sempre digo, se você não é o maior crítico do seu trabalho, alguém outro vai ser, isso normalmente não é bom, né? Então, nós vamos falar um pouquinho desses aspectos aqui, e enfatizando, né, como eu comentei, nisso aqui que me parece ainda um ponto fraco, muitas vezes, na nossa pesquisa. Às vezes a pessoa até faz uma pesquisa bibliográfica sistemática, tem muito trabalho, mas a questão de pesquisa, né, a pergunta que ela tenta responder com a revisão bibliográfica é totalmente irrelevante, ela não muda nada na ciência, não muda nada no mundo, não muda nada na vida das pessoas, né? Então, é um trabalho que é feito e que fica simplesmente... É um desperdício de tempo, muitas vezes, né? Então, vamos entrar nesse tópico aqui em seguida. Bom, primeiro falando, então, o tema. O tema é o contexto do trabalho, é a área onde você vai trabalhar. Então, você chega e diz assim, vou trabalhar com redes neurais. Ok, muito legal, mas o que você vai fazer? Né? O que você quer provar, o que você quer desenvolver? Né? Então, o tema é apenas um assunto. O tema da pesquisa, claro, depende do que o teu orientador pode orientar e, eventualmente, daquilo que você conhece também. Se você está começando do zero, vai ter muito trabalho. Se você já tem um conhecimento numa determinada área, é melhor para começar a desenvolver um tema, né, um trabalho de pesquisa, né, num tema que você já conhece. Mas tema de pesquisa não é problema de pesquisa, né? Por exemplo, o sujeito tira do nada assim, vou desenvolver um novo modelo de rede neural. Então, o tema é rede neural, então o que você vai fazer? Vou desenvolver um novo modelo de rede neural. Para quê? Né? Qual é o problema com os modelos que já existem? O que o teu vai resolver? Né? Só porque é novo não quer dizer que é bom, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. O problema de pesquisa vai variar se eu estiver falando em ciência ou tecnologia. Tá? Se eu estiver trabalhando em nível de pesquisa tecnológica, então, o meu problema de pesquisa é um produto tecnológico diferenciado. Eu quero um produto melhor do que os produtos que atualmente existem. Isso aqui é basicamente o que a gente faz lá no BRID. A gente faz desenvolvimento tecnológico, principalmente, né? Embora, às vezes, a gente gera também um pouco de ciência, mas não é o nosso objetivo primordial. Nosso objetivo primordial é mudar o Brasil com tecnologia, então, desenvolver tecnologia e inovação. Se você está trabalhando com ciência, né, então, o teu problema de pesquisa é desenvolver conhecimento. E isso vai envolver, então, questões de pesquisa, que são perguntas para as quais você não tem a resposta. Mas tem que ser perguntas também que sejam relevantes. Então, vamos ver. Exemplos de questões de pesquisa. Lá no BRID, né, a gente trabalha com desenvolvimento ágil, nós temos hoje em torno de 13 equipes ágeis desenvolvendo vários projetos, e essas equipes elas são autogerenciadas, né? Esse é um conceito, talvez não seja tão novo, mas na indústria de software até que é, né? Não tem nem 20 anos aí que o desenvolvimento ágil começou a se tornar padrão, né, em empresas de software, e agora a gente tem também um negócio que, para qualquer gestor do século XX, soaria como um absurdo, né? Que são equipes que se autogerenciam, que não tem um gerente, não tem um líder. E a gente observa lá que esse sistema funciona muito bem. Então, eu poderia, por exemplo, escrever um artigo dizendo assim, a experiência do BRID com equipes autogerenciadas, como é legal, como funcionou bem. Mas aí é aquela coisa, né? O que eu tenho para apresentar sobre isso? O que eu tenho para falar sobre isso? Né? Então, eu vou tentar transformar essa minha observação, que eu acho... Isso é só um exemplo, né? Para a gente poder trabalhar em cima do concreto, né? Não ficar só em definições. Eu quero fazer uma pesquisa onde eu vou dizer que o desenvolvimento ágil com equipes autogerenciadas é melhor.
Então, eu vou gerar a seguinte questão de pesquisa. Equipes autogerenciadas são uma opção melhor do que equipes com um gerente, né? E aqui eu também, muita gente usa o termo tradicional, né? Equipes tradicionais. O tradicional, pelo menos aqui no Sul, é um gaúcho de bombacha, né? Aí no Norte já deve ser aquele cara com aquele chapéu parecido. Isso é tradicional, né? Chapéu do Lampião e tal. Então, é bom a gente ser mais claro às vezes, né? Então, a equipe autogerenciada comparada com uma equipe com gerente. A minha questão é essa. É uma boa questão? Na verdade, não. Ela é vaga. É uma questão muito vaga. Por quê? Primeiro, o que significa ser melhor? Melhor para quem? Isso é uma opinião ou tem uma métrica que eu posso usar para avaliar melhor, né? Então, como é que se mede isso? Afinal, o que é uma equipe autogerenciada? Existem tipos diferentes de equipes autogerenciadas, existem tipos diferentes de equipes com gerente, né? A gente sabe que existem, né? Tem os gerentes que são ditadores, tem gerentes facilitadores, tem gerentes líderes, né? Então, como é que eu posso comparar? Por exemplo, eu vou comparar a equipe autogerenciada com o quê? Com a equipe com gerente ditador? Não, é covardia, né? Vou comparar com que outros tipos e que tipo de resultados eu espero. Então, eu preciso desenvolver melhor essa questão de pesquisa, eu preciso aprofundar ela mais. E, na verdade, para ser um trabalho de pesquisa mais completo, eu posso ter que gerar várias questões de pesquisa. Aí começa a ficar interessante. Então, de onde é que vem a resposta das questões de pesquisa? Basicamente, a gente tem duas fontes. A pesquisa bibliográfica, né, e a pesquisa empírica. Quando você faz a pesquisa empírica, você está fazendo pesquisa primária, e ela pode ser observacional ou experimental. Na observacional, você vai olhar no lugar onde o fenômeno ocorre, ver ele acontecer e tirar suas observações dali. Na experimental, você consegue mexer em algumas variáveis da situação e observar o que acontece naquela história do ratinho do laboratório. O que acontece se eu dou um choquinho nele aqui? Ele caminha para lá. Então, eu consigo alterar algumas variáveis. Em ambientes de desenvolvimento de software, pode ser um pouquinho complicado ficar dando choque nos programadores, mas a gente pode fazer outros tipos de experimentos, né? Já a pesquisa bibliográfica é chamada pesquisa secundária, ou seja, você vai pesquisar em cima do trabalho de outras pessoas que já foram publicados e ver se ali existe já uma resposta para as dúvidas que você tem, para as suas questões de pesquisa. Muitas vezes, a pesquisa bibliográfica é o primeiro passo para uma pesquisa empírica. Você faz a pesquisa bibliográfica, onde você responde algumas dúvidas, talvez algumas não sejam respondidas, e aí você vai para a pesquisa empírica, ou para tentar rebater, às vezes, resultados da pesquisa bibliográfica, né, refutar esses resultados, ou para tentar obter outros resultados que sejam relevantes. Bom, então, existe uma classificação, isso aqui não é meu, eu apenas reproduzo, né, de 4 tipos de questões de pesquisa que refletem também, muitas vezes, o caminho da pesquisa científica. Você começa com questões exploratórias, onde você não sabe ainda muito bem onde é que você está se metendo, então você vai explorar para tentar conhecer melhor o teu problema, né? Você começa a explorar ele. Depois que você tem um pouco mais de conhecimento, as questões descritivas, você vai tentar descrever de uma forma sistemática o teu universo. Por exemplo, eu vou catalogar vários tipos de equipes autogerenciadas, eu vou catalogar vários tipos de comportamentos, vários papéis que os membros podem ter dentro dessas equipes para tentar entender melhor como é que elas funcionam. Evoluindo um pouquinho mais, eu vou para questões de causalidade, que é onde eu tento, então, identificar o que causa o quê. Quer dizer, por que uma equipe autogerenciada produz mais? Por que os membros são mais felizes? Quais são as razões que levam isso a acontecer? E, às vezes, elas não são óbvias, tá? Finalmente, chegando em questões de design, que é onde eu vou perguntar, na verdade, a pergunta é como é que eu posso fazer para gerar a melhor equipe autogerenciada possível, né? Então, eu não quero mais, eu já explorei, já descrevi, já entendi causa e efeito, agora eu quero fazer um projeto inovador dizendo assim, olha, para uma
Para ter uma equipe autogerenciada excelente, tem que fazer assim, assim, assim. Então, são questões de design. Vou passar algumas delas aqui, como eu disse, era a nossa ênfase hoje. Então, do grupo das exploratórias, a gente tem um subgrupo das existenciais. A questão-chave é, existe X exemplos. Equipes autogerenciadas realmente existem? Onde? Né? Isso a pesquisa bibliográfica pode ajudar a responder. Existe alguma literatura sobre equipes autogerenciadas? Né? Então, é a pesquisa bibliográfica básica. Depois, a gente tem um outro subtipo, que são as exploratórias descritivas de classificação. Algumas perguntas-chave. Como é X? Quais são suas propriedades? Como X pode ser categorizado? Como se pode mensurar X? Qual o seu propósito? Quais seus componentes? Como os componentes se relacionam uns aos outros? Quais são os tipos de X? Então, alguns exemplos aqui. Quais são os tipos de equipes autogerenciadas que existem? Quais são as condições para que uma equipe possa ser considerada autogerenciada? Como podemos mensurar a produtividade de equipes de desenvolvimento de software em geral, até para poder comparar depois a autogerenciada com as outras? Por que empresas empregam equipes autogerenciadas? Isso aqui, por exemplo, eu posso descobrir fazendo um survey. O survey é um questionário que eu vou enviar para empresas, né, para os gestores, né, fazendo essa pergunta, ou várias perguntas relacionadas com isso. Já essas outras questões aqui, eu vou responder provavelmente com a pesquisa bibliográfica, né? Mas várias fontes podem ser usadas. Quais são os papéis de uma equipe autogerenciada? Né? Estou tentando entender aqui seus componentes, tá? Mas isso aqui ainda é exploratório. Depois eu tenho as descritivas comparativas também das exploratórias. Né? Como é que X se diferencia de Y? Então, o que é que diferencia uma equipe autogerenciada de uma equipe com gerente? Né? A famosa equipe tradicional. O que diferencia, de fato, uma da outra? É só a ausência do gerente? Será que é só isso? Ou será que tem mais alguma característica? Então, eu ainda estou explorando esse meu universo. Depois, indo para o segundo grupo, que são as descritivas, né? E aqui a gente tem o subgrupo de descritivas de frequência e distribuição, onde as questões são com que frequência X ocorre, qual a quantidade média de X, são só exemplos, né? Então, por exemplo, qual a proporção de equipes autogerenciadas na indústria em relação a equipes com gerente? Elas já são significativas, é menos de 1%, é mais de 50%. Né? Muita gente diz assim, a maioria das vezes, não sei, mas tem de onde esse dado, que é a maioria das vezes. Né? Equipes autogerenciadas são mais comuns em pequenas ou em grandes empresas? Isso pode ser interessante saber, né? Entender. As descritivas de processos. Então, como é que X normalmente funciona? Qual é o processo pelo qual o X ocorre? Em que sequência os eventos de X, o X é o fenômeno, né? Ocorrem? Por quais passos X passa à medida que evolui? Vejam quantas questões a gente pode se fazer simplesmente olhando essa classificação aí de questões, né? Em vez de simplesmente perguntar, uma equipe autogerenciada é melhor do que uma equipe com gerente, né? Aquela questão vaga lá, né? Que você pode responder ela às vezes até com uma questão de opinião, né, sem fazer uma pesquisa de fato. Então, descritiva de processo. Como é que uma equipe autogerenciada funciona? Né? Como é que ela funciona internamente? Como é que ela se transforma? Qual é o processo de pegar uma equipe que tem um gerente e ela passar a funcionar de forma autogerenciada? Como é que isso ocorre? Tá? Questões descritivas de relacionamento. Então, como é que X e Y, dois fenômenos diferentes, como é que eles se relacionam? E se eles se correlacionam, por exemplo, o fato de eu ter o fenômeno X, necessariamente eu vou ter Y também. Né? Então, perguntas exemplo aqui. Equipes autogerenciadas são mais produtivas do que equipes com gerente? Ou seja, se eu tenho uma equipe autogerenciada, eu vou observar aumento de produtividade, isso é fato. Tá? O nível de satisfação dos membros das equipes autogerenciadas é superior aos das equipes com gerentes? Né? Eles realmente são mais felizes, trabalham melhor, né? Trabalham, né, com mais harmonia. Isso é verdade ou não? Né? Notem que, de novo, eu posso procurar, eu devo procurar essas respostas, talvez, primeiro na bibliografia, e se não encontrar, ou se eu não me convencer, aí eu posso procurar empiricamente. Né?
Posso ir em várias empresas e fazer um estudo, fazer surveys, né? Fazer observações em loco. Tem várias técnicas para isso. O terceiro grupo, então, são as de causalidade. Eu quero saber o que causa o quê, né? Começando com questões de relacionamento. X causa Y, né? E aí eu tenho, então, sempre a comparação entre dois fenômenos. X causa Y, né? Lavar o carro no sábado faz chover, né? Será que realmente funciona? X previne Y. O que causa Y? Né? Pode ser que eu não saiba, né, se existe um X aí. Quais são todos os fatores que causam Y? Que efeito X tem sobre Y? Alguns exemplos. Equipes altamente produtivas tendem a se tornar autogerenciadas? Né? Será que é o fato da produtividade da equipe ser grande que faz com que ela se torne autogerenciada ou é o contrário? Por que uma equipe se torna autogerenciada? Então, eu não tenho fenômeno para comparar, eu quero descobrir que fenômeno é esse, por que isso acontece. Quais são os fatores que fazem uma equipe produzir melhor? Aí eu estou observando o outro fenômeno, né? Quais são os fatores que levam uma equipe a produzir melhor? Que efeitos o estilo de gerência tem sobre a produtividade de uma equipe? Isso aqui, claro, já tem muita pesquisa feita, né? Mas eu estou colocando como questões, se a gente vai pesquisar, a gente vai encontrar na bibliografia respostas, né, para essas questões aqui. O segundo subgrupo de causalidade comparativa, né, onde eu tenho, então, 3 fenômenos, né? Eu quero saber se X causa mais Y do que Z, ou se X é melhor para prevenir Y do que Z. O que funciona melhor? É melhor eu tratar a gripe com aspirina ou com omeprazol? Então, eu tenho 2 remédios, eu tenho uma doença, eu quero saber se os 2 remédios eventualmente têm algum efeito, qual funciona melhor. Então, é causalidade comparativa. Tá? Então, equipes autogerenciadas lidam melhor com mudanças em requisitos, aqui peguei um outro fenômeno, né? Mudanças em requisitos, do que equipes com gerentes. Né? Isso é uma coisa que, se tiver alguém do BRID aí, né, assistindo, eu acredito que tenha, é uma coisa que a gente pode fazer lá no laboratório mesmo, observacional, né? E ver isso aí. Equipes que se tornam autogerenciadas melhoram a sua produtividade, equipes que se tornam autogerenciadas produzem produtos com menos bugs, né? Que peguei outro fenômeno, quantidade de bugs no teu produto. Será que a forma como a equipe é gerenciada afeta isso ou será que não tem efeito nenhum, né? Comparável a um placebo, por exemplo? Bom, finalmente as questões de design. Né? Qual é a forma efetiva para se obter X? Quais estratégias ajudam a obter X? Então, por exemplo, qual a forma mais efetiva para implantar equipes autogerenciadas? Quais fatores influenciam no sucesso ou no fracasso de equipes autogerenciadas? Eu tive, lá uns 20 anos atrás, um aluno de mestrado que fez essa pesquisa, aí não chegou a 20 anos, 15 anos, e fez uma pesquisa onde as perguntas eram exatamente essas, só que não era equipes autogerenciadas, era XP, Extreme Programming. Né? Qual a forma mais efetiva de implantar Extreme Programming numa empresa de software e que fatores influenciam o sucesso ou o fracasso na implantação de XP em empresa de software. Tá? Ele publicou internacionalmente os resultados, realmente ficou muito bom. Bom, encerramos aqui, né, esse parênteses, né, das questões de pesquisa, que era o meu foco, para fazer, né, a finalização, né, com questão de trabalhos correlatos. Né? A pesquisa bibliográfica sistemática ajuda a descobrir, inclusive, quais das questões já foi respondida e como foi respondida. Né? Eu botei a imagem de um bode aqui, porque eu sempre digo, quando o aluno faz a pesquisa, diz assim, professor, não encontrei nada parecido com o que eu estou fazendo. Aí eu digo, então, meu filho, faz o seguinte, pensa que o negócio mais parecido com o teu trabalho é uma buchada de bode. Tá? E aí, dá para ver que eu já andei aí pelo Nordeste, né? E aí, tenta achar alguma coisa um pouco mais parecida com o teu trabalho do que uma buchada de bode, tá? Você com certeza vai conseguir alguma coisa. Podia ser qualquer coisa aqui, tá? Então, trabalho correlato é importantíssimo. Tá? Quando você manda um artigo para um congresso e você não avalia trabalhos correlatos, pode ter certeza que vai ser rejeitado, tá? Por mais tempo que você tenha gasto nele.
Guidelines para objetivos de pesquisa. O que a gente pode fazer, né? Ideias de pesquisa. E aqui, claro, está bem focado em engenharia de software, que é a minha área, óbvio, né? Avaliar o efeito de uma tecnologia, avaliar a frequência ou a razão de um fator de desenvolvimento de projeto, tal como a adoção de uma determinada tecnologia, frequência ou taxa de sucesso ou fracasso de projetos. Identificar fatores de custo e risco para projetos associados em uma tecnologia, identificar o impacto de uma tecnologia na confiabilidade em modelos de custo, analisar custo-benefício para empregar tecnologias de desenvolvimento ou aplicações de software específicas. Objetivos específicos de um trabalho são um detalhamento do objetivo geral, e todos eles são finais e verificáveis, eles não são os passos. Tá? Bota lá objetivo específico, fazer a revisão bibliográfica, desenvolver o protótipo, avaliar. Isso não é objetivo específico, o objetivo é final. Então, o objetivo final é melhorar a saúde no Brasil, objetivo específico, criando um sistema de prontuário eletrônico viável, criando um sistema hospitalar, integrando todas as redes de informação. Isso é descrever melhor o objetivo geral do trabalho. Então, é o subproduto, é o detalhe, e não a etapa. Tá? Resultados esperados é aquilo que você espera que aconteça se você conseguir atingir os objetivos, mas você não vai fazer isso. Por exemplo, transformar o teu modelo em um padrão, né? Ter 1 milhão de usuários, isso aí não depende do teu trabalho, isso aí depende de que outras coisas aconteçam. Né? Então, são os resultados esperados. Limitações do trabalho, né? Como eu falei, sempre existem questões que você não conseguiu tratar, abordar adequadamente essas limitações. Por exemplo, eu fiz um estudo, mas eu só fiz em empresas de pequeno porte. Eu não fiz esse estudo em empresas de grande porte, então meu trabalho tem uma limitação. As conclusões só são válidas para empresas de pequeno porte. Finalmente, para a gente encerrar aqui, eu estou vendo que eu acho que vou conseguir ficar dentro do tempo, os 7 pecados capitais da pesquisa. Tá? Primeiro, escolher mal o problema. Problemas que já têm solução não são o que... Né, você criar uma solução que já existe, ou até às vezes, como essa aqui, pior do que a solução que já existe, não são bons problemas de pesquisa. Você tem que escolher o problema, estudar, ver as soluções que já existem e a partir daí, evoluir. Tá? Não citar trabalhos correlatos. Como eu falei, é pedir para um artigo ser reprovado. Né? Nós, normalmente, não somos os primeiros a tentar resolver um problema. Quem já tentou antes? Que resultado teve? É possível melhorar? Não reinventem a roda. Não criticar e comparar trabalhos correlatos. Não adianta só citar trabalhos correlatos. Eu fiz um prontuário eletrônico e tem mais 5 no mercado. Ok, mas o teu é melhor que esses outros 5? É pior? É diferente? O que né? Então, não basta citar os trabalhos correlatos. Você tem que comparar o teu ou o teu projeto com esses trabalhos, né? Para saber, pelo menos, em que ele é diferente. Incluir a hipótese no problema. A hipótese é o seguinte, eu quero desenvolver um algoritmo de compressão de artigos e eu vou usar redes neurais. De artigo, não, de texto. Eu quero fazer um algoritmo de compressão de texto, eu coloco assim, meu objetivo é fazer um algoritmo de compressão de texto usando redes neurais. Então, espera aí. Rede neural é a ferramenta, você podia usar outras ferramentas. Por que redes neurais? A rede neural é a tua hipótese, né? Mas o teu objetivo, de fato, é compressão de texto, ou melhorar, né, algoritmos de compressão de texto. Obviamente, eu consegui algoritmos que sejam melhores dentro de algum aspecto. Né? Então, isso aqui é o exemplo que eu uso no início do meu livro, da catapulta, né? Que o aluno botou na cabeça que o problema de pesquisa dele era fazer as pessoas atravessar o rio usando uma catapulta. Né? Na verdade, o problema dele era atravessar o rio. Né? A catapulta foi a ferramenta ou hipótese que ele colocou no problema. Quem não conhece, dá uma olhada no livro. Olha no YouTube, o pessoal lá de São Paulo fez um videozinho com essa história aí, ficou bem interessante. Né? Então, a questão é, resolva o problema com a melhor ferramenta possível, não seja torcedor, mas eu gosto de redes neurais. Você não pode torcer por uma ferramenta. Tá? Usar literatura apenas em português, mas a maioria do mundo publica em inglês, inclusive os brasileiros. Né? Pouca coisa assim, realmente relevante é publicado em alemão, em italiano, em português, em japonês. A maior parte da ciência é publicada em inglês. Né? Então, você tem que considerar isso.
usar apenas livros na bibliografia. Na verdade, os livros têm objetivos, muitas vezes, apenas didáticos, eles não têm ciência de ponta. Você vai encontrar o estado da arte da ciência nos congressos e nas revistas científicas. Aí isso é outra coisa, videozinho do YouTube que vem pelo WhatsApp não é ciência, tá? Mesmo que mencione estudos e coisa, tá? Isso que vocês ficam passando aí, que vocês recebem nos grupos de família, muito cuidado com isso. Estudos indicam que esses estudos não são confiáveis, tá? Vão buscar referências bibliográficas realmente relevantes em revistas que sejam realmente científicas, né? E não um sitezinho qualquer, né? Bom, e o último, né, achar que uma prova de conceito é uma prova, né? Então, aqui eu também separei, né, a questão da ciência da computação, porque uma boa parte dela é formal, né? A teoria das linguagens formais, né? A complexidade. Então, essa parte mais formal da computação exige provas através da lógica. Já as partes mais empíricas da computação, como engenharia de software, eu tenho mais a observação, né? Observação e experimentação. Onde é necessário, muitas vezes, usar estatística. Não adianta dizer, funcionou no meu micro, funcionou na minha empresa. Isso é muito pouco, a gente tem que buscar mais evidências, né, para que a nossa pesquisa realmente amadureça mais, né? E muitas vezes a gente também só consegue fazer observações quase científicas, que não são científicas, que é aquele caso em que eu pego os 40 alunos da minha turma e aplico um questionário com eles. Por que isso é quase científico? Porque eles não são uma fatia representativa do universo, né? São alunos específicos de uma turma específica, então eu não tenho uma fatia suficientemente representativa aqui. E outra coisa também é achar que o estudo de caso, né, é prova. Não é. O estudo de caso é o primeiro passo do trabalho de pesquisa, e a partir dali você precisa evoluir ele. Tá? Bom, pessoal, esse conteúdo todo está disponível, né, por extenso, né, que foi um resumo do resumo, né, no meu livro Metodologia Científica para a Ciência da Computação. Como eu falei, se aplica a outras ciências também, mas é uma linguagem mais próxima, né, do aluno de computação. Eu ministrei essa disciplina por mais de 10 anos aqui no mestrado. Ele está na terceira edição de 2019, a primeira edição foi em 2009. E esses aqui são meus outros livros também, alguns já com várias edições. Esse História da Computação aqui eu considero o meu melhor livro, eu mesmo já li e reli ele muitas vezes, é muito legal a nossa história. Aqui tem um livro de programação, Introdução à Programação com Python, é para autodidatas que não sabem nada de programação ou para turmas de primeira fase, tá? E o diferencial dele em relação a outros livros de Python é que ele usa desde o início o conceito de TDD, o Test Driven Development. Você ensina algoritmos para a pessoa já com o conceito de teste automatizado. Isso aí vai andar junto nesse livro. Meu livro de engenharia de software, que teve também uma nova edição agora em 2019, e o mais antigo, que vai pela terceira edição, Análise e Design Orientado a Objetos. Obrigado pela propaganda, né, por me deixarem fazer a propaganda dos meus livros, quem tiver interesse. Eu não vendo, tá? Quem vende é a editora, mas vocês encontram em qualquer livraria virtual, aí tem eles disponíveis. Muito obrigado, acho que consegui encerrar no tempo e devolvo a palavra aos organizadores agora para conduzir as perguntas, por favor. Eu que agradeço, professor Raul. Muitos pontos aqui da palestra eu anotei, realmente dá para ver que é um resumo, né? Estou condensando um conhecimento assim, de muito tempo, e às vezes é até um desafio, né, condensar, mas se eu seguir o tempo. E agora eu vou dar abertura para a gente começar as perguntas. Eu vou tentar fazer em 2 momentos. No primeiro, eu vou abrir para o professor Torres, para o Baluz e para o Fábio, certo? E depois a gente abre para o público. Pode ser assim, né? Quem quer começar, pode se manifestar. Eu posso começar? Claro, obrigada. Primeiro eu gostaria de parabenizar o professor Raul pela incrível apresentação, muito interessante.
Queria dizer também que eu já li o seu livro, esse de metodologia de pesquisa, o vermelhinho lá, o primeiro. Me ajudou muito no meu doutorado. Na verdade, eu segui ele à risca. É muito importante o que foi mostrado pelo professor. Eu queria que o professor falasse sobre... muitos alunos têm muita dificuldade para montar o projeto, alunos principalmente de mestrado, quando chegam na universidade, tem muitos problemas. E o que eles geralmente tentam fazer? Encontram uma área interessante e já vão direto para a solução. E o que é muito importante, isso que o senhor veio trazer para a gente, que a pesquisa científica em si, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que ela veio para contribuir com a comunidade, né? E por isso que é tão importante ter todo esse planejamento inicial da busca da literatura, o que tem, o que não tem. E muitos alunos caem no viés de ir fazer a solução para depois tentar justificar buscando a literatura. Isso é muito comum, queria que você comentasse desses pontos que atormentam muito os estudantes, porque eles acabam se perdendo sem saber para onde ir. E aí, quando eles tentam voltar, o prazo já está bem em cima, e aí entra o desespero do estudante, que é comum, né? É verdade, eu percebo isso também. O que eu vejo assim é que na escola, né, estou falando agora ensino fundamental e médio, a gente não aprende a fazer ciência, né? A gente aprende a fazer trabalhos do tipo copia e cola na maioria das vezes, né? Ele já tem um primeiro problema para resolver quando entra na universidade, que é mudar essa cultura do copia e cola, né? E nas universidades, muitas vezes, a disciplina de metodologia de pesquisa ela vai focar em formatação, ela vai focar em fichas de leitura, nesse tipo de coisa, e não vai realmente entrar no cerne, né, da questão de como construir um bom projeto de pesquisa, né? Então, o aluno acaba fazendo a coisa muito, vamos dizer assim, ingênua, né? Que é assim, ele tem uma ideia, vou fazer, sei lá, uma agenda eletrônica, aí ele faz agenda eletrônica, dá uma trabalheira danada, bota lá tudo que ele acha que uma agenda eletrônica devia ter. E aí, no final, quando está para entregar, o orientador dele diz assim, mas tem essa agenda eletrônica do Google aqui, o que a tua é melhor? Aí ele vai atrás para tentar descobrir e, às vezes, descobre que não é melhor. Então, é a história de botar a carroça na frente dos bois, né? Você não pode começar o trabalho pelo produto final. Inclusive, assim, no mestrado e no doutorado, o sistema que você vai desenvolver, o produto, ele é o meio, ele não é o fim. Então, o objetivo da tua tese não é desenvolver um sistema, nunca será desenvolver um sistema. Isso é um trabalho tecnológico, que se aplica no máximo até a graduação, talvez na especialização. O teu produto é gerar conhecimento, e o sistema pode ser uma forma de mostrar que esse conhecimento é correto, é verdadeiro, ou que pelo menos é viável, né, como resposta, né, às tuas questões de pesquisa. Então, eu vejo que, às vezes, é muito falta de orientação mesmo, né? É uma falta, talvez, de uma disciplina nos cursos de graduação ou de mestrado que realmente oriente os alunos sobre como fazer o projeto de pesquisa, né? Para que eles não saiam... É o mínimo, na verdade, que precisaria passar para ele. O mínimo é o seguinte, antes de fazer qualquer coisa, mesmo que seja um produto, mesmo que seja um joguinho para celular, antes de fazer, vai pesquisar para ver o que já tem. Se fizer isso, já é uma grande coisa. Espero ter ajudado a responder. Sim, muito obrigado. É importante ter esse planejamento, né? Que você demandando bastante tempo no planejamento, mas você já tem um caminho a seguir depois do planejamento bem feito, né? Pode demandar tempo, mas evita que você jogue todo o seu tempo fora, né? Reinventando a roda. Exatamente. Isso. Muito obrigada, professor Torres. Antes de ir para a próxima pergunta, eu posso intercalar com a minha, que eu achei interessante, que no início da palestra, professor Raul, o senhor falou que é interessante, né, que é importante a gente montar uma questão de pesquisa que seja relevante, né, que mova
o estado da arte. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco, porque às vezes eu percebo que o aluno, ele quer ter muitas questões de pesquisa. E, às vezes, você poderia ter uma relevante ao invés de ter várias questões de pesquisa. Ou, às vezes, você pega artigo para revisar, às vezes tem 3, 4 questões de pesquisa e talvez aquilo fosse, para ser bem respondido, fosse 3, 4 trabalhos. E aí eu queria que você fizesse um pouco esse trade-off entre relevância e número de questões de pesquisa, né? Porque, às vezes, a gente tenta colocar uns números mágicos, tipo 3 questões é melhor do que 2, né? Fazendo uma referência, 2 é bom, 3 é ruim, e aí às vezes a gente não se atenta a responder devidamente uma única questão. Eu iria assim mais na linha de ter uma questão geral e subquestões, como no exemplo que eu dei. A questão geral é: equipes autogerenciadas são melhores do que equipes com gerentes, né? Eu disse que ela era vaga, então apresentei um monte de outras questões para ajudar a responder. É como se fosse o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo específico, entender qual é a estrutura de uma equipe autogerenciada, entender o que diferencia ela de outra equipe, entender como é que ela se transforma. Tudo isso são questões de pesquisa, mas elas estão todas relacionadas com aquela lá em cima. Eu não peguei, por exemplo, uma questão de pesquisa sobre equipes autogerenciadas e uma outra questão de pesquisa sobre um outro assunto qualquer, que não envolve equipes autogerenciadas. Nesse caso, ter 2 questões já seria ruim, né? Por exemplo, uma questão sobre equipes autogerenciadas e outra questão sobre infraestrutura de empresa de desenvolvimento de software. Não tem nada a ver uma coisa. Quer dizer, tem a ver, mas enquanto pesquisa, elas estão muito distantes, né? Agora, se eu pego uma questão agregadora e subdivido ela em questões mais específicas, que são os objetivos específicos, aí eu posso ter 8, 10 questões de pesquisa que eu não vou ter problema, né? Às vezes, com a leitura de um artigo, eu posso responder todas as questões. E o meu último aluno de doutorado que defendeu, ele tinha uma coisa nessa ordem aí, né? A pergunta geral dele, a questão de pesquisa geral dele é por que os alunos de computação desistem ou reprovam nas 2 primeiras fases do curso, né? Essa era a questão geral. E embaixo dela tinha um monte de outras questõezinhas, né? Questões mais específicas, né? Que ele foi respondendo e não teve dificuldade. Quer dizer, o mesmo artigo que ele ia marcando todas as questões, o tipo de resposta que ele encontrava. Então, o problema não é o número delas, mas é a coesão entre elas. Entendi. Certo. Boa Professor tarde. Fábio? Oi. Boa tarde, professor Raul. Parabenizar pela apresentação. Eu acho que eu vou salvar esse link do YouTube e mandar para meus alunos para assistir aí antes da gente começar uma pesquisa, assiste, depois é leitura obrigatória do livro, porque foi muito esclarecedora. E aí, professor, ao longo da sua apresentação, você citou algo que acontece muito na minha área. Eu trabalho com análise de dados e eu vejo muitos alunos chegando até mim falando: professor, eu quero utilizar rede neural, eu quero utilizar deep learning, que agora está na moda, machine learning. E, às vezes, o problema é resolvido com um simples if else, né? E aí eu queria que você comentasse essa característica do nosso aluno, que muitas vezes ele prefere focar numa ferramenta do que propriamente na solução do problema. E como a gente poderia, de certo modo, abalizar isso, né? Orientar ele nessa escolha. A questão parece muitas vezes eles primeiro escolhem a ferramenta, depois vão procurar um problema para resolver com ela, né? Na verdade, assim, uma coisa é tema, né? Quer dizer, eu falei rede neural como ferramenta, mas rede neural pode ser um tema de pesquisa, né? Eu quero fazer uma pesquisa em redes neurais. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque a rede neural é aplicada em quê? Eu não posso ser, me escapou a palavra agora, mas arbitrário, tá? Eu não posso ser arbitrário, que nem eu acabei de comentar, dizer, não, eu quero aplicar rede neural em compressão de texto. Até pode ser que seja o caso, né? Mas eu teria que ter alguma bibliografia, alguma evidência que me diga que é o caso, e que não é o caso de usar outra ferramenta que pode ser melhor. Então, eu não posso torcer para a ferramenta. A ferramenta não é time de futebol, a ferramenta não é religião, né? Eu tenho que estar aberto para trabalhar com a melhor ferramenta possível para o meu problema.
Agora, se eu definir assim, não, o meu tema é rede neural, eu quero trabalhar com rede neural, ok. Então, o que você tem que pesquisar é quais são, hoje, os problemas relevantes na área de redes neurais, ou problemas relevantes onde redes neurais estão sendo usadas, né? E aí justificar, olha, não, tem um artigo aqui de 2019 que mostra o uso de redes neurais para fazer análise de imagem de câncer. E eu acho que eu consigo fazer uma coisa melhor do que isso aqui, melhorando essa rede neural. Eu cito rede neural, que eu já trabalhei nessa área de IA também há alguns anos, mais lá atrás, e uma aluna minha fez exatamente isso. Ela desenvolveu uma rede neural para fazer compressão de texto, e ficou muito bom o trabalho dela, né? Deu resultados assim de benchmark mesmo. Mas assim, você tem que justificar. No caso dela, como é que ela justificou o trabalho? Mostrando que os resultados da ferramenta dela eram melhores, em certos aspectos, do que de ferramentas comerciais. Agora, se eu começo com a ferramenta, se eu defino o problema, se eu faço tudo e depois eu vou ver se ficou bom, né, aí eu estou correndo um sério risco de ter reinventado a roda também, como a gente falou antes, né? Então, você pode tratar a coisa como tema de pesquisa. Nesse caso, você tem que pesquisar, né, bibliograficamente, para descobrir que problemas relevantes existem ali, ou então você pega um problema do mundo real, problema, sei lá, integração de sistemas de saúde, um projeto que a gente está envolvido agora. E aí você vai pesquisar o quê? Ferramentas que existem, que são usadas, que foram avaliadas para resolver este problema do mundo real. Então, tem os dois caminhos que são possíveis. Mas pegar uma ferramenta e um problema e arbitrariamente aplicar, eu não recomendo. Obrigado, professor. Obrigada, Fábio. Passar a palavra para o Luiz. Boa tarde a todos. Professor Raul, parabéns pela excelente explanação. Eu acho que esse seu título aí de metodologia de pesquisa aplicada à computação é um livrozinho de cabeceira que eu acho que todo professor universitário ele tem e ele conduz as suas pesquisas por ele. Eu estava aqui para tirar um pau ímpar, porque eu estou com duas perguntas, mas eu acabei de ver aqui no chat do YouTube que o professor Ricardo Lira colocou uma das, então eu vou deixar, isso me ajudou aqui a escolher. Professor, eu queria sua opinião com relação a um seguinte cenário. Desde que o Comitê de Ética em Pesquisa ele foi colocado em efetivo uso, e com a tecnologia cada vez mais se aproximando de outras áreas, de outras ciências, né? Na verdade, a computação ela se torna aí uma ferramenta meio para resolver problemas em outras ciências. E aí eu já passei por situações de que, no momento de validar aquela solução, de, por exemplo, fazer um simples questionário de usabilidade ou de validação com o usuário, de ser requisitado pelo o TCLE, pelo cadastro daquele questionário no comitê de pesquisa. E aí eu queria saber de você, né? Comumente na computação nós não nos utilizamos de cadastro de pesquisa quando a gente está validando software na plataforma Brasil e em nenhum comitê de ética com pesquisa com seres humanos. E aí como resolver essa situação, professor? O que é que você consegue trazer para a gente aí de contribuição com relação a isso? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, se é uma regra da instituição, não tem jeito, tem que cumprir, né? Você concorde ou não concorde com ela, né? Pode ser assim, pessoalmente, né? Eu tenho um senso ético muito grande para não fazer nada que possa, né, ferir ou né, criar problemas com as pessoas com as quais eu trabalho, mas é a regra da minha instituição, eu tenho que fazer, meus alunos fazem e pronto, não tem jeito, mesmo que seja apenas aplicar um questionário. A gente tem até uma situação mais grave ainda, porque hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né, e pode até ser o caso de você ter que verificar e justificar muito bem dessas informações que você está coletando, se não está infringindo essa lei também, né, que hoje é uma lei federal, né? Então, não tem jeito, né? O que a gente tem que fazer é realmente
tomar, né, todos os cuidados, né? E, claro, tem que cobrar também das instituições. Um projeto não pode ficar 6 meses parado num comitê de ética. Esses comitês precisam ser ágeis, né? Porque a pesquisa não pode explorar. Mas, se é regra da instituição, até 5 anos atrás ninguém fazia, né? Mas agora tem que fazer, né? Não tem jeito. Pode concordar ou não, pode dizer, eu me garanto, né? Mas você tem que seguir as regras, né? Se não seguir, pode estar exposto a sofrer consequências, né? Ter punições, né? Então, melhor seguir. E, claro, concordo, normalmente os nossos trabalhos não prejudicam, né, as pessoas que a gente não tem como causar algum dano, é muito difícil. Mas, Perfeito, obrigado, professor. Valeu. Bom, agora eu gostaria de abrir o espaço para as perguntas que o público realizou no chat no YouTube, certo? Aí, se sobrar um espaçozinho, aí pode ser que a gente volte para alguma pergunta que tenha restado, Baluz, para acalmar aí suas ansiedades. Então, vamos lá. A primeira pergunta perguntaram se o professor Raul vai disponibilizar os slides dessa apresentação. Sem Se problema. ele poderia disponibilizar. Aí eu fiquei pensando, professor Raul, que poderia até disponibilizar o link, porque a gente vai deixar essa palestra disponível no YouTube. Então, a gente pode até colocar o link no Saiba Mais, aí já fica o combo palestra e slides, e aí pode divulgar, né, mais facilmente. Já estou fazendo aqui. Próxima pergunta. O que deve ser comparado é uma pergunta do Leandro Oliveira, das Ciências da Computação, da Universidade Federal do Piauí. O que deve ser comparado entre o trabalho do autor e os trabalhos correlatos? Poderia dar um exemplo ilustrativo? O que deve ser comparado são características relevantes, tá? Se eu vou comparar, por exemplo, que nem eu citei há pouco, o algoritmo de compressão de texto. Nesse trabalho da minha aluna, tinha duas características relevantes, altamente relevantes, que eram o quanto ele comprime, né, comprime 70%, 50%, 40%. Essa é uma característica relevante, mas não é a única, e tem outra. Quanto tempo ele leva, né? Então, tem algoritmo que comprime o benchmark que a gente usava era a Bíblia, né? Comprimir o texto da Bíblia inteira. Então, um software fazia 1 minuto, outro fazia em 2 minutos, outro fazia em 3 horas. Ele comprimia mais, mas levava 3 horas. Quer dizer, ele é bom no aspecto, é pior no outro. Então, o que eu preciso comparar com outros produtos pode ser um aspecto quantitativo, como esse, mas podem ser também aspectos qualitativos. Por exemplo, o meu produto, mas tem que cuidar que eles têm que ser relevantes, né? O meu produto tem integração com, sei lá, o banco de dados não sei de onde, o outro produto não tem. O meu produto tem uma interface acessível para pessoas com dificuldade visual, o outro não tem. Eu estou agora falando mais no nível tecnológico, né? Porque eu estou falando de produto. Então, muitas vezes o pessoal faz isso aí, eu quero desenvolver uma agenda eletrônica. Então, tá. Mas já tem agendas eletrônicas, o que você vai fazer? Aí lista assim, quais são as agendas eletrônicas mais importantes do mercado? Eu tenho 8 aqui. Quais são as características delas que são importantes? Ela tem alerta, ela pode compartilhar, ela pode isso, pode aquilo, né? Então, você pega essas características, faz uma tabela, literalmente, linha e coluna. Cada uma das agendas que tem no mercado ou nas publicações, você vai marcar se ela tem ou não tem características X, Y, Z. Né? Vai marcando, essa tem essa, não tem aquela, tem essa, não tem aquela. Aí você, muitas vezes, vai observar que nenhuma delas tem todas as características que você elencou. E aí pode ser interessante que você pode propor, então, um novo produto tecnológico que tenha todas as características, que nenhum produto sozinho tem. E o seu produto, então, ele é dominante em relação a todos os produtos de mercado. E isso é bem legal, né? Só que tem que tomar o cuidado aqui, é o seguinte, essas características precisam ser relevantes. Por exemplo, uma agenda, mandar avisos é relevante. Uma agenda poder ser compartilhada é relevante. Uma agenda, sei lá, a cor dominante dela ser o vermelho, o azul, o amarelo, isso é irrelevante, né? Então, tem aspectos que pode ser que a minha agenda tem isso, mas ok, mas quem é que precisa disso, né? Então, considerando esse aspecto, né, eu acho que respondi a pergunta já. Né? Vamos para a próxima.
O Orlando Júnior perguntou qual é o tipo de pesquisa quando queremos comparar algoritmos ou propor um algoritmo novo. Como classificar essa pesquisa? Comparar algoritmos, essa é uma pesquisa formal, né? Você compara algoritmos normalmente realizando provas, né? Usando lógica e matemática, que são provas que são no estilo, né? da teoria da computação, né? Você vai falar de complexidade de algoritmos, né? Usando aquela anotação clássica, né? de complexidade. Em algumas situações, mas isso é claro, eu estou falando se for para comparar termos de eficiência, porque comparar algoritmo pode ter outro tipo de característica. Por exemplo, em pesquisa de dados, né, eu posso... A questão, às vezes, não é se o algoritmo é mais eficiente do que o outro no sentido de velocidade, mas eu posso querer saber se ele recupera mais informações que são relevantes. Por exemplo, um browser, estilo Google, né? Você faz uma pesquisa ali, ele te traz resultados. Eu lembro que, no final da década de 90, antes do Google ser dominante, você fazia uma pesquisa qualquer, sobre qualquer coisa na internet, e os primeiros 20 resultados eram propaganda de Viagra. Tá? E aí depois você começava a achar alguma coisa, porque vinha coisas irrelevantes. Né? Então, existe também para comparar a eficácia, né, desse tipo de algoritmo. Então, né, tipos de algoritmo tem vários e tem várias formas de compará-los. Normalmente, a gente vai avaliar quanto retornou de informação relevante, quanto não retornou de informação relevante, quanto retornou de informação irrelevante e quanto... Né, o resto não importa. Né? Mas, assim, porque, por exemplo, um algoritmo... não, esse aqui retornou 100% da informação relevante, ele retornou. Só que, junto com essa informação relevante, veio 90% de lixo. Né? E aí você tem que catar no meio daquele lixo, então, e não é um bom algoritmo. Tem formas de avaliar isso aí. Então, comparação de algoritmos, eu diria, depende, né, qual é o teu objetivo, é ser mais rápido, é ser mais eficiente, é resolver melhor o problema. Você vai trabalhar ou com as ferramentas da teoria da computação ou com ferramentas experimentais. Aí, normalmente, você precisa ter um banco de dados de tamanho considerável. Tá? Eu falei para um colega aqui que é especialista em Big Data, né, disse que a gente já tinha 4 bilhões de registros de saúde no nosso prontuário eletrônico, o que pode significar até 40 bilhões de procedimentos médicos executados em postos de saúde e que daria para fazer um belo Big Data com isso. Aí ele olhou para mim e disse assim, isso aí não é nada para Big Data, isso nem é Big Data ainda, muito pouca coisa, né? 40 bilhões de registros. Mas, assim, exageros à parte, né? Então, depende muito do algoritmo, vai ter diferentes ferramentas para se trabalhar com ele. Claro que você não vai fazer uma pesquisa de opinião, né? Gostou mais do meu algoritmo ou do outro, né? Normalmente é mais formal ou empírico, no caso, rodando esses algoritmos aí em grandes bases de dados para ver os resultados. Acho que é isso. Obrigado, professor. Vamos para a próxima pergunta. Percebo que, durante a escrita de trabalhos científicos, lembrando que isso é uma pergunta do professor Ricardo Lira, da Computação UFP, durante a escrita de trabalhos científicos, aparece uma dúvida. Isso é um objetivo geral específico ou é uma contribuição? Parece ser uma resposta fácil, mas já me vi em situações com os alunos que a dúvida persistiu por muito tempo. Essa dúvida eu posso dizer que eu tenho também, porque dependendo do autor que você lê ou da instituição que você trabalha, a resposta pode ser diferente. Né? CNPq, se não me engano, é o CNPq, resultados esperados de um projeto de pesquisa, não é aquilo que eu falei há pouco, que seria o que vai acontecer na sociedade, no mundo, se você conseguir realizar a tua pesquisa. O resultado esperado para o CNPq é quantos artigos você publicou, quantos alunos orientou, quantos sistemas de computador você desenvolveu. Então, varia. Né? E aí a questão a contribuição, eu diria que todo objetivo, de certa forma,
né? Se ele realmente for um bom objetivo, ele é uma contribuição. O problema é que, às vezes, a gente coloca objetivos específicos que são passos e que, portanto, não são contribuições. Exemplo, fazer a revisão bibliográfica. Isso é um passo, não é um objetivo específico. Alguém coloca lá como objetivo específico. Isso é uma contribuição? Não, né? Porque a revisão bibliográfica ajudou você a suprir os conhecimentos que você mesmo não tinha, você não contribui em nada para a comunidade. Agora, se você... Ok, mas, por outro lado, você pegou essa revisão bibliográfica, você pegou 5 questões de pesquisa, respondeu elas, gerou um relatório, né, com todo o teu protocolo de revisão bibliográfica e publicou ele, bom, isso é uma contribuição, né? Então, é muito da forma como a gente vê a coisa. Eu acho que todo objetivo, se for um bom objetivo, ele acaba sendo uma contribuição também. Quando o objetivo não é uma contribuição, eu acho bem provável que ele seja apenas um passo, e talvez nem deveria ser um objetivo. Mas isso é uma opinião minha e que eu acabei de desenvolver, tá? Sem refletir muito sobre ela, porque nunca tinham me feito esse tipo de pergunta. Até agradeço, né, porque as perguntas fazem a gente refletir e pensar, né? Mas essa é a resposta que eu poderia dar agora e talvez não bata com respostas de outros autores aí que podem ter ideias diferentes para isso. Obrigada, professor Raul. Vamos para a próxima pergunta, que é do Hector Batista, Ciências da Computação, UFP. Uma pesquisa, ela pode ser de teor técnico e científico ao mesmo tempo? Se sim, você poderia dar um exemplo? Claro. Na verdade, assim, a tecnologia ela não depende da ciência, né? O homem primitivo, quando desenvolveu a agricultura, ele desenvolveu tecnologia, sem ter qualquer noção de ciência, né? Simplesmente era aquele negócio que funcionava, né? E por muitos anos foi assim, a tecnologia não tinha base científica, mas estava aí. Muita coisa funcionava de fato. Por exemplo, a medicina medieval usava sanguessugas, né? Hoje a gente até considera meio absurdo, mas descobriram que a sanguessuga tem, sim, propriedades medicinais, né? Porque ela injeta um negócio lá que é aliviador, né? Para você não sentir a mordida, ele injeta um analgésico. Então, de fato, funcionava, né? Já outras coisas tecnologicamente desenvolvidas não funcionavam tão bem, né? Como, por exemplo, sei lá, tomar banho de sal grosso, esse tipo de coisa aí, né, do tipo, funcionou comigo, né, mas são tecnologias que não têm comprovação científica, né? Então, em um determinado momento, a ciência surge na história da humanidade, junto com ela os principais elementos, né, a objetividade, o princípio da indução, a refutabilidade, todos esses princípios, onde a gente consegue fazer, por exemplo, experimentos controlados de banho de sal grosso para ver o quanto realmente ele pode resolver os nossos problemas, né? Ou qual a cor da cueca que faz a gente ficar rico no ano novo, né? Usando a ciência, a gente consegue verificar, né? E verificar daí muitas vezes que muito desse conhecimento popular que se tem por aí não é científico, né? Simplesmente porque uma pessoa tomou água morna com limão e isso curou a dor da barriga, não quer dizer que vai funcionar sempre, tá? Então, a gente pode desenvolver tecnologia sem ciência? Pode, né? Mas, assim, por exemplo, se eu vou desenvolver uma agenda eletrônica, aquilo que eu falei, pesquisa as agendas que existem, você vai desenvolver um novo produto com características novas, é um produto tecnológico e não tem absolutamente nenhum tipo de conteúdo científico ali, é só um produto tecnológico, meramente, tá? Por outro lado, acho que um exemplo que eu até já dei, dessa minha aluna que trabalhou com redes neurais e compressão de texto, ela gerou não só conhecimento científico, porque ela propôs e testou um novo modelo de redes neurais, ela pegou um tipo de redes neurais que já existia, ela alterou aquele modelo, mudando as características dele, para uma criação totalmente nova, e ela testou esse modelo comparado com outros, né? E funcionou melhor. Então, ali ela fez ciência, né? E gerou o algoritmo, e aí gerou tecnologia, né? E em muitos outros casos isso pode acontecer também. Um dos nossos gerentes lá do laboratório, ele fez um mestrado também, onde ele fez observações em cima de situações, né,
dos nossos hemocentros, né, lugares onde se faz coleta né, coleta de sangue, tratamentos baseados, né, em produtos baseados em sangue, e ele fez uma pesquisa, dá para dizer que é uma pesquisa científica, que foi bem ampla, descobrindo uma série de fragilidades, né, na forma como são fiscalizados esse tipo de lugares, né? E ele propôs, então, um aplicativo, né, para resolver esses problemas, né? Um aplicativo que poderia ser construído, inclusive está em negociação com a Anvisa, esse projeto, para melhorar a fiscalização nos postos de saúde. Ele não saiu fazendo um aplicativo da cabeça dele. Eu vou fazer um aplicativo para a Anvisa fiscalizar posto de saúde. Não. Ele primeiro fez uma pesquisa, examinou tudo o que acontecia, onde é que estava o ponto fraco, o que podia melhorar, fez questões de design, né, e aí chegou no aplicativo que ele considerava o ideal. Então, teve ciência e teve tecnologia também. É isso. Me lembrou um pouco o livro Sapiens, né, que ele, no começo, justamente cita que lá no início da agricultura, raramente uma pessoa, uma proposição de uma modificação numa carroça viria de dentro da universidade. Provavelmente era o cara que andava na carroça que fazia essa proposição, né? Era tecnologia. E aí a humanidade caminhou muito rápido quando eles entenderam que eles poderiam unir os dois mundos, né? Ciência e tecnologia. Exato. Muito boa a resposta. E livrar da superstição, né? Sim. Vamos para a próxima pergunta. As questões de pesquisa devem ser formuladas na forma de funil, começando com uma questão mais ampla e afunilando para questões mais específicas? É uma pergunta do Celso Brito, Dangendorf Institute of Technology. Eu acho que é normalmente assim que acontece. Não que isso seja uma regra, uma lei, mas eu acho que é normalmente assim que acontece. Você começa a estudar um problema, você não vai, né, ter uma questão baseada lá no terceiro parafuso da roda direita, né? Você vai olhar para o problema como um todo, começa a estudar ele, houve um barulhinho aqui, você vai ver que tem uma roda ali que está meio frouxa, aí começa, mas tem esse parafuso aqui que está solto, né? Aí então você vai indo do geral para o mais específico. Eu acho que é meio que um fluxo natural das coisas, mas não que seja, né, uma regra ou que seja obrigatório que seja assim. É porque muitas vezes o que acontece é que o professor orientador já tem as questões dele prontas e ele chega para o aluno e dá na mão, assim, fulano, faz isso aqui. E o aluno vai ver, ele está trabalhando o terceiro parafuso da roda direita, né? Isso foi uma questão que a gente trabalhou lá no BRID muito tempo atrás, porque os nossos colaboradores, até às vezes, eles reclamavam, eu estou aqui escrevendo um algoritmo, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Aí a gente começou a fazer palestras, inclusive reuniões, para mostrar para eles, olha, a gente está impactando a saúde do Brasil aqui no posto de saúde, olha aqui o depoimento da atendente do posto, da enfermeira, do médico que trabalha lá. Tudo isso aqui, o que você está fazendo, está impactando na vida dessas pessoas aqui. Aí ele começa a entender melhor, né? É que nem os 3 caras trabalhando na estrada, né? O sujeito pergunta para cada um o que está fazendo. Um diz que está ganhando a vida, outro diz que está erguendo um muro, e o terceiro diz que está construindo uma catedral. Os 3 estão fazendo a mesma coisa, né? Cada um tem um entendimento diferente. E, às vezes, o processo é iterativo, né? Porque, às vezes, a gente vai começar uma pesquisa sistemática e começa o protocolo. Aí ele já pede para você definir as questões, e, muitas vezes, durante a leitura dos artigos, é que você vai refinar as questões e chegar em várias versões até chegar na versão final, né? É um processo cíclico. Você, depois da revisão bibliográfica, de responder algumas questões, talvez você crie questões novas ou mude algumas delas. Normal. Você certamente será muito mais capaz de criar as questões do que foi no início, né? Com certeza. O que a gente recomenda até é o seguinte, antes de uma revisão sistemática, fazer uma mini revisão. Ler uns 4 ou 5 artigos relevantes para começar, para não entrar de cabeça numa revisão sistemática. É que nem mergulhar de cabeça num rio que você não conhece, né? Primeiro bota o pé ali, vê a profundidade, para depois, né, ver se dá para mergulhar de cabeça ou não. Então, faz uma mini revisão, pega 4, 5 artigos, dá uma lida, amadurece um pouquinho, para daí depois entrar na sistemática. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Devido à constante redução na quantidade de página dos artigos exigidos pelos congressos, muitos trabalhos relacionados se tornam altamente difíceis de serem reproduzidos. O que fazer nessa situação?
Essa é uma questão / depoimento do professor Rainer Gomes, do curso dos Sistemas de Informação da UFP. Só lê o comecinho de novo, que deu uma falhada aqui. Certo. Pronto. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Pronto, vou repetir. Devido à constante redução na quantidade de páginas dos artigos exigidos pelos congressos, muitos trabalhos relacionados se tornam altamente difíceis de serem reproduzidos. O que fazer nessa situação? Na verdade, assim, é um problema, né? 8 páginas, né, para você fazer tudo, e eles reclamam que fica faltando coisa, né? A parte de trabalhos relacionados, eu diria o seguinte, se fez uma revisão sistemática, ela está publicada, coloque o link para a revisão ou coloque alguma referência, essa revisão pode ser consultada na internet e pronto. E aí, na seção mesmo de trabalhos relacionados, que eu gosto de colocar no início do artigo e não no fim, como muita gente faz, porque no fim dá a ideia de que eu fiz tudo e agora vejo do que é diferente. Eu gosto de botar no início, para dizer, veja o que tem e agora eu vou procurar algo diferente. Tem as duas formas, são válidas. Eu gosto mais de ter no início. Aí você não vai explicar a abordagem completa, você vai ter que ser econômico nas palavras. Outra coisa, não dá para apresentar todas, tem 20 abordagens, não dá para apresentar todas, escolhe as 5 mais importantes, justifica isso de alguma forma, você não tem que apresentar ela, o teu artigo, se é um artigo científico, não é uma aula, então você não tem que ensinar a abordagem do outro no teu artigo, você tem que referenciar ela, e eu acho mais importante dizer assim, qual é a característica-chave dela, na qual o seu é diferente. Então, o trabalho de fulano usa não sei o quê. O meu faz melhor porque ele usa uma tecnologia diferente dessa que produz um resultado melhor. E aí depois você demonstra isso. O foco do trabalho está no teu resultado, e não no trabalho dos outros, né? Eu vi esses dias um artigo que era para o SBES, Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, um artigo de 10 páginas. O autor gastou 7 páginas só para definir o que é engenharia de software, né? Então, tem que tomar cuidado com qual é o nosso público também, né? Qual é o objetivo de comunicação do nosso trabalho. Então, no caso de trabalhos relacionados, é dizer, olha, eu estudei, está lá, e o que eu fiz de diferente é isso. Se for muita coisa, coloque na internet e referencie através de um livro. Certo. Pessoal, só destacando que nós temos mais 3 questões. A comunidade está postando questão no chat, mas a gente não tem condição de dar vazão, né? A gente entraria pela noite e ficaria aqui ad infinito. Então, a gente vai parar em 10 questões, certo? Então, mais 3. O que o senhor considera hoje indispensável em uma pesquisa científica ou tecnológica? Ou seja, seja na concepção dela e na execução do desenvolvimento, e quais se aplicam para um e não para outro e vice-versa? É uma pergunta do Matheus Lucas, da UFAM, Universidade de Amazonas, e Comp. Desculpa. A pergunta é o que eu considero indispensável? Indispensável em uma pesquisa científica ou tecnológica, seja na concepção dela e na execução e desenvolvimento. E o que se aplica para uma, né, para pesquisa científica, e o que não se aplica para a tecnológica e vice-versa. Bom, na pesquisa tecnológica, você vai desenvolver um produto, né? O que eu considero indispensável é que o teu produto tenha um diferencial. Não faz muito sentido eu desenvolver um produto pior do que outro que já existe, né? Então, ele tem que ter um diferencial, de preferência ser melhor do que outros produtos que já existem, né? Quando eu digo diferencial, eu estou falando no qualitativo, quando eu digo melhor, eu estou falando no quantitativo. E os aspectos são inúmeros, né? Só a ISO 25010, que é a norma de modelo de qualidade de software, tem 42 características de qualidade, né? Usabilidade, compreensibilidade, segurança no uso, mitigação de risco, até conforto, né? Estética de interface, um monte de qualidades que podem ser usadas para avaliar um produto, e o teu produto pode ser melhor do que outro em uma ou várias dessas características. Na pesquisa científica, o que é indispensável é produzir um conhecimento novo.
nem sempre o conhecimento novo ele é, digamos assim, provar uma nova teoria, um novo modelo, um novo isso, um novo aquilo. Às vezes, é mostrar que uma teoria, modelo, ou regra, ou conhecimento que já existe, não está muito legal e precisa ser modificado. Esse aluno que eu comentei antes do XP, da adoção do modelo XP, ele, na verdade, ele pegou o estado da arte, né, quer dizer, que empresas com tais e tais características são propensas a terem sucesso na adoção de modelos ágeis. Ele observou na prática que isso não acontecia. As empresas tinham aquelas características e não conseguiam adotar modelo ágil. Então, ele foi pesquisar e descobriu que as causas eram mais profundas. E aí ele baseou a publicação dele na teoria da cultura organizacional, né, de 3 níveis, e mostrou, então, que não basta olhar a cultura superficial, você tem que olhar os níveis mais profundos dela para ver se a empresa vai realmente ter sucesso na implantação do modelo ágil, né? Então, esse conhecimento que ele não gerou produto nenhum, não teve algoritmo nenhum sistema, nenhum protótipo, ele só gerou esse conhecimento. Ele fez algumas publicações relacionadas a isso em periódicos internacionais, de nível A e B. Tá? Então, foi um trabalho muito bem aceito. Bom, vamos para a última pergunta, certo? Que é do Anderson Thiago, Ciências da Computação da UFP. E ele pergunta se existe como classificar uma pesquisa que gerou um produto ou algum conhecimento como ruim. E se sim, em qual caso essa descrição se aplica? Poxa, tem muita coisa que pode deixar uma pesquisa ruim. Se a pesquisa gerou um produto, para começo de conversa, como eu falei, não quer dizer que o produto seja bom, né? Essa semana mesmo eu rejeitei um artigo num evento, porque era só isso, era só o produto, não dizia por que tinha criado o produto, não comparava ele com outros. Eu até admiro o trabalho da pessoa, né, respeito, né, deve ter dado trabalho para fazer aquilo, mas não tem contribuição para a comunidade, né, enquanto produto. Então, mesmo que gere um produto, se o produto for ruim, a pesquisa pode ter sido ruim. No caso da pesquisa científica, também gerar conhecimento. Quão relevante é esse conhecimento, né? Se eu fizer uma pesquisa hoje para tentar descobrir, sei lá, qual é a letra que é mais provável começar o nome de uma classe num programa feito em Java, né? Qual é a letra com que mais frequência começam os nomes das classes em Java? Eu vou descobrir que é a letra F. Tá? Eu gerei conhecimento? Gerei. Esse conhecimento serve para alguma coisa? Não. Então, também é uma pesquisa ruim, tem que ter alguma utilidade, seja, no caso da ciência, seja para aplicação, que seria a utilidade para ser transformada possivelmente em tecnologia, né? No caso daquele meu aluno, o conhecimento dele, que ele gerou, né, não produziu um produto tecnológico, mas produziu uma mudança nos processos. Aliás, é muito citado esse artigo no Google Scholar, a gente acompanha, tem mais de 100 citações, mas nos processos de implantação de modelos ágeis, você tem que estar atento a esse fator. Então, produzir uma mudança na forma como as pessoas fazem a adoção de modelos ágeis a partir do conhecimento gerado. Para esse da letra F, gerei conhecimento? Gerei. Serve para alguma coisa? Não. Então, e não é que eu estou também sendo muito utilitarista, né? Porque tem a ciência básica, e a ciência básica não necessariamente se torna útil, né? Por exemplo, estudar buracos negros e coisas do gênero, isso não se torna útil, mas são conhecimentos relevantes no sentido da gente entender como é que o universo funciona. Tá? O meu exemplo da letra F foi exagerado, né? Mas pode ter muita outra pesquisa mais ou menos assim, né? Então tem que tomar um cuidado. Bom, nós vamos encerrando a nossa sessão de pergunta, e antes de fazer o encerramento final, eu gostaria de chamar o professor Rodrigo Balu, certo? Porque ele tem um convite a nos fazer. O espaço é seu, Balu. Obrigado, Débora. Na verdade, aproveitar, né, esse momento aí, dar os parabéns novamente a todos que fazem o laboratório, na pessoa do professor Ricardo Lira, agradecer a presença do professor Raul e convidá-los, né, todos que estão participando, que nós vamos ter
um BIS, né, com o professor Raul, em novembro, e aí eu quero convidar toda a comunidade de computação, da área de tecnologia, não só do estado do Piauí, mas toda a região norte, nordeste, que ultimamente nós estamos trabalhando, atingindo essa população, para participar do Enucompi, que é o encontro de computação, unificado de computação aqui no estado do Piauí. Ele deveria acontecer presencialmente na cidade de Picos, né, junto com toda a equipe lá da Universidade Federal de Picos, mas infelizmente, por conta desse momento, né, a gente não tem muita perspectiva com relação a poder fazer isso presencialmente, reunir 300, 400 pessoas em um evento, e dessa forma o evento vai ser virtual. Então, novembro, Enucompi e Sinfo 2021. Tá? Então, eu quero convidar todo mundo, acompanhe o nosso site, sinfo2021.enucompi.com.br, que lá nós vamos estar colocando todo o nosso conteúdo, toda a nossa grade de programação, os nossos convidados, o pessoal, a equipe lá do Sinfo, Débora, Romueri, o pessoal está fazendo um trabalho belíssimo, nós temos muita coisa boa aí, que vai estar sendo mostrado em novembro, tá bom? E aí eu chamo a atenção, aproveitando o espaço, as submissões de minicurso, tá? É o primeiro deadline nosso, é agora dia 15 de maio, é o nosso deadline para submissão dos resumos das propostas dos minicursos, tá certo? Então, a gente espera nos encontrarmos novamente, mesmo que de forma virtual, mas trazendo conteúdo acerca de temas relevantes na área da computação. Obrigado, Débora, obrigado a todos. Muito obrigada, Baluz. Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, professor Raul, pela sua disponibilidade. Foi uma palestra riquíssima, eu acredito que a grande maioria anotou aqui vários tópicos. Queria agradecer também a presença do professor Torres, do professor Fábio Borges, do professor Baluz, aqui presente com a gente, juntamente com o Romueri e todo mundo do laboratório, que tornou possível, né, a gente começar esse passo inicial, né, nesse nosso primeiro momento. E principalmente agradecer a participação do público. A gente teve, até onde eu recebi aqui os dados, foram 167 pessoas simultâneas numa palestra, né, numa sexta-feira, final da tarde. Então, isso é muito bom, muito positivo. Eu queria agradecer bastante a participação de vocês. E se vocês gostaram da discussão, têm interesse pelo tema, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também ativar a notificação para ficar ciente da próxima palestra. Professor Raul, a gente se vê, né, em novembro, mesmo que virtualmente, no Enucompi Sinfo. E é isso, pessoal, eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.